Deus os abençoou, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, Deus os liberou para prosperar, Deus deu liberdade para eles agirem. Agora vai, avança, governa a terra, domina, subjuga, sede fecundos, se multipliquem, sejam produtivos, sejam criativos, façam como eu faria, exerçam a regência, estabeleçam o nosso reino na terra, da mesma forma que ele é estabelecido no céu. Estamos falando sobre a autoridade, poder do nome de Jesus. E hoje pela manhã, a tônica foi o seguinte: a primeira autoridade que eu preciso exercer é sobre minha própria vida, né? Eu preciso exercer a autoridade sobre minha própria vida. Essa é a primeira esfera, né, de autoridade que nós temos, né, e devemos exercer. Ou seja, temos apenas uma vida e devemos vivê-la com responsabilidade, com autoridade, né? A palavra autoridade quer dizer regência, governo, né? Direção, controle, tudo isso quer dizer autoridade. E nós recebemos da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus, de volta a autoridade que tinha sido perdida lá no Éden por Adão. Nós recebemos de volta em Cristo e precisamos exercê-la. Mas começamos a exercer essa autoridade a partir de nós, né? Vamos ter responsabilidade com a nossa própria vida, exercer autoridade sobre nossa própria vida. Porque a gente às vezes coloca foco em autoridade para expulsar demônios, para exterminar doenças. Tudo isso é lícito, tudo isso faz parte do cristianismo, nós recebemos autoridade para isso, mas não vai fazer nenhum sentido você querer correr atrás para expulsar demônios quando você não tem autoridade sobre você mesmo. Nós vimos textos sobre isso, como por exemplo o texto lá de 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 25, 24, 25, onde o apóstolo Paulo faz uma comparação com a nossa carreira, né, com a nossa vida cristã, como uma competição de atletismo, né? Ele diz: todo atleta que corre, ele corre por um prêmio, e por esse prêmio é que ele realmente se disciplina, ele exerce autoridade sobre o seu corpo, né? Ele não corre como quem está correndo à toa, ele corre para ganhar, ele corre por causa do prêmio. Ele diz: esses atletas, eles fazem isso por um prêmio natural, nós por algo espiritual muito maior, né? Por um prêmio, né, muito maior, a coroa da glória. Imagina um dia a gente chegar diante de Jesus e ele dizer: olha, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, eu quero te coroar, quero te presentear com um galardão por causa da vida que você viveu, por causa daquilo que você realmente viveu de uma maneira extraordinária, né? Então Deus, né, quer que nós vivamos essa vida de autoridade que começa em nós, ter autoridade sobre nossa própria vida, ter a autoridade sobre nossa consciência, né? Trazer uma consciência de reino para a nossa vida, para que a gente viva realmente uma vida de autoridade. Eu quero te mostrar um texto, né, cujo o Senhor Jesus, ele é colocado aqui como sinônimo de alguém que tem autoridade. Veja como é interessante, não foi expulsando demônios, não foi curando enfermos, mas era visto nele a autoridade que lhe foi confiada pelo Pai de uma maneira extraordinária. Veja, e assim também nós podemos viver isso. Diz assim: Jesus estava pregando um sermão e a Bíblia diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, quando Jesus acabou de falar, irmão, você não faz ideia da unção que entrou aqui nesse lugar agora. Meu Deus! Ó, desceu uma unção poderosa aqui, né? Eu já vinha cheio da unção dessa aula de consagração, mas agora a presença de Deus, mais ainda latente em mim agora. Na hora que eu comecei a falar, e eu vou terminar aquilo que eu comecei, mas veio uma presença de Deus tão poderosa, tão grande, encheu esse lugar aqui agora. Meu Deus do céu, você não faz ideia como eu estou aqui. Veja, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, quando Jesus acabou de ensinar, quando Jesus acabou de pregar uma mensagem, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade. Autoridade diferente dos mestres da lei. Veja, os mestres da lei exerciam uma autoridade falsa, Jesus a verdadeira autoridade. Então quando você exerce a verdadeira autoridade, existe autoridade no falar, existe autoridade no agir, existe autoridade no ensino. Você não fala algo que você estudou ditado, você fala o que está no coração, você fala a vida que você vive. Sabe uma coisa que eu aprendi desde sempre, logo quando eu comecei a entrar no ministério, o Senhor tratou de me ensinar coisas extraordinárias, e uma delas foi: filho, não estude para pregar,
estude para viver. Se encha da palavra para viver. E quando você for pregar, você vai pregar a sua vida. Você vai pregar aquilo que você vive. E sabe de uma coisa? As pessoas sabem quem tem autoridade. As pessoas sabem quem fala como quem tem autoridade. As pessoas reconhecem a autoridade no falar, irmãos. Não é só no expulsar demônio, no curar o enfermo. Não adianta. Às vezes você está ali, você até expulsa o demônio, mas quando você vai falar com a pessoa, você percebe que diz, cara, não é a mesma pessoa. Por quê? Porque o expulsar demônio, sim, existe uma autoridade que nos foi delegada pelo nome de Jesus, mas Jesus disse, se eu expulso demônio, se eu curo os enfermos pelo Espírito, é porque é chegado o Reino de Deus. Então, tanto curar enfermos quanto expulsar demônio é pelo Espírito de Deus. Mas há uma autoridade que emana de nós. Há uma autoridade que emana no ensino, no falar, irmão, no expressar. Agora saiba de uma coisa, sabe, existe uma carta que não é parte da Bíblia, né? Mas é a declaração do senador Públio, que era um homem de confiança de César na sua época, né? Essa carta pode ser lida na internet, eu não sei qual é a validade histórica dessa carta, mas quando você lê a carta desse homem chamado Públio, né? Senador Públio, ele era homem de confiança de César e ele escreve ao imperador falando de um encontro que ele teve com Jesus. E ele narra esse encontro e você dá vontade de chorar da beleza que ele viu em Jesus. Ele diz que olhar para Jesus era como olhar para dois poços de amor. Veja, Jesus, ele tinha autoridade sem ser duro, sem ser grosso. Sabe, as pessoas acham que para você ser firme, você tem que ser grosso. Sabe, para você ter autoridade, você precisa expressar grosseria. Não, irmão, a autoridade se expressa com doçura, com verdade. A autoridade se expressa com verdade e não com grosseria, com ignorância. Então essa verdadeira humanidade, irmão, ou essa verdadeira autoridade, é que nós devemos buscar todos os dias. A autoridade que nos foi delegada em Cristo Jesus, para que vivamos uma vida de autoridade, começando de nós mesmos, dominando e vivendo-a. A única vida que nos foi dada, precisamos vivê-la com autoridade. Para que a nossa vida, ao abrir a boca, as pessoas dizem, esse fala como quem tem autoridade. Essa fala, para que você seja inquestionável no falar. Essa é a autoridade que emana de nós. Aleluia. Para que você não seja contestado no seu modo de vida, na sua forma de expressar Deus, na sua forma de expressar a vida cristã. Essa é a verdadeira autoridade. Quer dizer, é daqui que emana tudo isso. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que presença gloriosa. Eu não sei como é que você está aí na tua casa, mas eu estou aqui que não estou me contendo, irmãos, dessa gloriosa presença que está nesse lugar. Eu sei que o arrepio não diz nada, irmão, mas eu estou todo arrepiado da cabeça até o pé, irmão. Há uma presença gloriosa do Espírito nesse lugar. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Essa é uma noite diferente, irmãos. Essa é uma noite que muita gente vai ficar sem dormir, cheio do poder, cheio do Espírito, e buscando mais, e desejando mais. Então veja, essa autoridade, essa verdadeira autoridade, ela faz parte da natureza humana, irmãos, desde a criação, ou desde a primeira criação. Ela faz parte. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que juntou-se a Trindade e decidiu trazer à existência aquilo que ele é chamado de coroa da criação. A humanidade ia ser criada naquele momento. Então Deus se junta na Trindade e diz, façamos, pois, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja, o homem não foi feito de qualquer maneira, o homem foi feito, irmãos, com ou a partir de Deus. A partir de Deus, fomos criados com essa natureza, fomos criados a partir desse ser glorioso, magnífico, extraordinário, excelso. Deus é nosso Pai, Deus é a nossa origem, Deus é a nossa fonte, Deus é tudo em nós. É dele que nos inspiramos, a autoridade que emana na nossa vida emana da própria natureza de Deus. A autoridade de Deus está em nós. Segunda coisa que Deus faz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele diz, domine ele, tenha ele autoridade, tenha ele governo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus estava estabelecendo o seu reino.
Deus estava estabelecendo uma regência. Deus criou a terra, Deus criou os céus. E a ideia de Deus era governar a terra a partir do céu. Ou do reino do Espírito. Do reino celestial. Quem seria a ponte entre as duas coisas? O homem. Deus lhe dá autoridade para que por meio dele Deus pudesse governar a terra. O homem é a ponte entre as duas coisas. Domine ele, sujeitai a governar. Deus deu ao homem essa capacidade de governo, essa autoridade. O homem é dotado de autoridade, de domínio. Começa a partir de si mesmo, domínio próprio, mas aí se expande sobre o reino. A única coisa que Deus não deu ao homem foi a autoridade ou governo sobre outro homem. Porque se Deus deu autoridade a todos os seres humanos, não tem por que um governar o outro. Se todos nós temos autoridade, e todos nós começamos a exercer essa autoridade a partir de nós mesmos, daquilo que recebemos de Deus. Sabe de uma coisa? Deus nos fez com um propósito e colocou em nós uma capacidade intrínseca, individual, cada um, nós chamamos de dom, presente, uma ferramenta. Deus deu um dom a cada um de nós. Para que serve o dom? Para servir ao próximo. Cada um de nós temos um dom para servir ao próximo e autoridade para governar recursos e governar a nossa própria vida, dominar a nós mesmos. Então veja, a ideia de Deus nunca foi ter um reino onde alguém mandasse em alguém, não. Era ter um reino onde todo mundo pudesse exercer o seu domínio, o seu governo, a sua liderança, a sua autoridade de forma comum. E todos fossem recompensados. Eu servindo a você, você servindo ao outro, o outro servindo ao outro e o outro servindo a mim. Não haveria necessidade de ninguém dominar sobre ninguém, irmãos. Era cada um com autorresponsabilidade, sabendo o seu papel, conhecendo qual é o seu propósito e o dom que você carrega para servir o outro. Essa é a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade não é mandar, é servir. A verdadeira autoridade é governar sobre os recursos e servir os nossos irmãos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A verdadeira autoridade é essa. Veja Salmos capítulo 8, verso 3 a 6. Davi inspirado, numa noite gloriosa como essa, olhava as estrelas do céu, olhava as nebulosas, olhava as constelações, em uma noite límpida e clara, cheia de milhares ou bilhões de estrelas diante dos seus olhos, ele olhando a magnitude de tudo que Deus criou. E ele diz, quando eu olho para o céu e contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu me pergunto, quem são os homens para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Veja, Davi questiona, peraí rapaz, olha a magnitude da criação, e Deus não coloca nada disso como coroa, a coroa sou eu, a coroa é você. Olha a importância que nós temos para Deus. Olha quanta autoridade ele nos deu. E no entanto fizeste um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus o criaste. E os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste. E puseste sobre a autoridade deles todas as coisas. Deus deu ao homem a autoridade sobre tudo, queridos. Salmo 115, 16 diz assim que os céus, os mais altos céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Veja, não é que Deus me deu a terra é do Senhor, foi ele que criou, é dele, mas ele me deu autoridade sobre a terra, ele me deu governo sobre a terra, ele me deu regência sobre a terra. Ele me deu essa capacidade de liderar, de administrar, sabe? De ter controle. Está aí o exemplo, ou o motivo pelo qual a gente fica desesperado quando a gente perde o controle de algo. Nenhum ser humano foi criado para viver em descontrole. Quando a gente perde o controle das nossas finanças, aquilo nos desespera. Por quê? Porque fomos criados para ter controle, para ter autoridade sobre as finanças. Nós precisamos ter autoridade sobre o dinheiro e não o dinheiro sobre nós. Nós somos criados para esse fim. Aleluia.
Quando perdemos o controle, quando alguém nos subjuga, tenta nos impor algo, aquilo nos incomoda, aquilo dói em nós. Por quê? Porque nós não fomos criados para ser subjugados. O diabo é que nos subjugou. O diabo, através do pecado, é que nos colocou numa condição de escravos, subjugados, sem vontade própria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré te resgatou, disse e te devolveu a autoridade. Para que você não seja mais escravo de nada, mas senhor de todas as coisas. Você sendo senhor de todas as coisas. Eu não estou falando senhor de outros, mas de coisas. Você foi resgatado para se tornar senhor de todas as coisas. É por isso que quando Jesus vier, ele volta agora para estabelecer o reino na terra como o rei daqueles que reinarão em vida na terra. Rei dos reis e senhor dos senhores que reinarão sobre a terra, que exercerão controle e domínio. É por isso que a própria natureza criada lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, diz que geme ao seu tempo, na expectativa que os filhos de Deus caiam em si, na revelação dos filhos de Deus, que a gente entenda a autoridade que temos, que a gente compreenda todo o poder de regência que carregamos para botar ordem nas coisas. Trazer o mundo para o equilíbrio cabe a mim, cabe a você como filhos de Deus. Aleluia. Cabe a nós essa autoridade. Aleluia. Então veja, desde o início das eras, desde a primeira criação, o que é que Deus fez? Nos deu autoridade. Ele disse, eu vou te criar a minha imagem e semelhança para que você tenha domínio, para que você tenha governo, para que você tenha regência, para que você tenha autoridade. Agora veja, eu dizer que não consigo dominar, que eu não consigo ter autoridade, que eu não consigo liderar, que eu não consigo exercer uma regência a partir de mim, ou regência sobre mim a partir do ambiente à minha volta, sem me deixar dominar por nada, mas dominando tudo. Não estou falando dominando todos, é dominando tudo. Tudo e não todos. Você acha que Deus ia dizer, ei, eu te criei a minha imagem e semelhança para que você tenha domínio, governo, regência sobre a terra, se você não carregasse de forma intrínseca, empírica dentro de você essa capacidade, como é que Deus ia mandar alguém que não tem capacidade de fazer algo, irmãos? Se ele disse governe, subjugue, domine, é porque ele colocou dentro de nós a capacidade para fazer. Nenhum fabricante vai vender o seu produto para fazer algo que não carregue dentro do produto o potencial para fazer aquilo que se propõe. Já pensou alguém, uma fábrica que desenvolve carregador para celular, que vende um carregador que não carrega? Isso é fraude. Nosso Deus não é fraudulento. Se ele disse, eu te dou autoridade, eu te dou governo, eu te dou regência para você dominar, é porque você pode. Se a Bíblia diz, ei, você precisa dominar seu corpo, é porque você pode, você tem um poder intrínseco que te capacita a fazê-lo. Você carrega dentro de si todo o potencial e toda a capacidade, é porque você não sabe ainda, mas você tem autoridade. Você tem autoridade e essa autoridade deve ser exercida a partir de você, querido. A primeira autoridade é você governar a sua vida, é você trazer governo, responsabilidade sobre a tua vida. E a partir daí dominar o ambiente à tua volta. Aleluia. Glória a Deus. Autoridade. Deus não deu o homem não é o dono da terra, o homem era o governo da terra, ele tinha a regência da terra, ele tinha autoridade sobre a terra. Deus o deu. Deus o capacitou para isso. Deus o deu a própria natureza dele e o colocou no poder das coisas. Lógico que por trás desse poder, a autoridade requer isso, que tem alguém por trás que é maior do que você. Veja que coisa interessante, deixa eu te dar um exemplo. Imagina, você vai dirigindo pela BR, né? Você vai dirigir uma carreta com 32 pneus. Pensa no tamanho da carreta, aquelas carretas maiores que você já viu. Você vai a 100 por hora, 80 por hora, sei lá, e você vai na BR lá dirigindo, você é um motorista de carreta. De repente você avista lá na frente uma pessoa com 1,60 m, mas ele tem uma fardinha, um chapeuzinho na cabeça, uma fardinha azul marinho, um apito na boca, ele faz assim. Veja, é um homem com 1,60 m e com um sinal ele faz parar uma carreta de não sei quantas toneladas com 32 pneus. Eu te pergunto, aquela carreta para por causa do homem em si ou por causa da autoridade que ele representa?
por causa da instituição que está por trás dele? Me diga, esse homem é parado, essa carreta é parada por causa de um homem de 1,60 m ou por causa da autoridade que ele representa, por causa do órgão que está por trás daquela farda, daquele apito, daquela posição? Me diga, por que para? É porque ele tem o quê? Autoridade. Aleluia. Da autoridade que ele representa. Deixa eu te dizer, quando você dá uma ordem no inferno, que Satanás largue uma pessoa e ele tem que largar, não é por causa de você, é por causa da autoridade que você tem, é por causa da instituição que você representa o reino de Deus, você tem Deus por trás dessa história te respaldando, porque foi ele que disse, eu te criei a minha imagem e semelhança, para que você tenha domínio, governo, sobre tudo o que eu criei. Você só não tem o direito de governar, de dominar sobre os seus irmãos, mas sobre o resto da criação inteira, inclusive anjos e demônios. Você governa, você domina. Aleluia. Por quê? Porque você representa uma instituição que é maior do que você. Que instituição é essa? Deus. Deus. Deus é essa instituição. Uma instituição que é representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito hoje. E ele te respalda, ele coloca dentro de você o seu Espírito para dizer, está aqui a farda, está aqui a patente, mostra o Espírito. A autoridade. Deus nos deu a autoridade, governo, regência. Regência. Aleluia. Então, na verdade, Deus colocou um homem no governo da terra. E este homem estava agora revestido de autoridade, pois foi criado em imagem e semelhança de Deus. Por causa dessa autoridade, Deus o coloca no Gênesis capítulo 2, dentro do Éden, no capítulo 2, verso 5. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Exercer autoridade. Salmo 115, 16, eu acabei de citar, vamos ler. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade. Ele deu o governo, Ele deu a regência, para que a partir do reino do Espírito, Ele pudesse dominar a terra através do homem. O homem é a janela das duas coisas. É através do homem que Deus domina na terra. Veja que curioso, Deus é o grande El Shaddai. Veja, o grande El Shaddai é aquele que não precisa de nada, aquele que é autossuficiente, aquele que tem todo o poder. Deus tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Deus tem tudo isso. E Ele é tão poderoso no que tem, que Ele decidiu entregar a regência da terra aos homens, e porque foi Ele que deu, e não o homem que estabeleceu, mas Ele que deu a regência da terra ao homem, porque foi Deus que empenhou a sua palavra e deu a regência da terra ao homem, Deus agora só pode governar na terra por meio dos homens. Isso dá um nó na cabeça dos religiosos. Isso dá um nó, porque eles dizem, não rapaz, esquenta não, Deus está no controle de tudo. No controle de tudo o quê? Deus está no controle de tudo o quê? Sabe quando é que Deus está no controle? Primeiro, Deus está no controle da vida daqueles que dá a Ele o direito de controlá-lo. Eu determinei que Jesus é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu me coloco debaixo dele como um escravo. E como escravo eu não tenho direito de tomar minhas próprias decisões, mas seguir a vontade daquele que me enviou. Então, como servo de orelha furada, não que Jesus me impôs isso, mas como um servo de orelha furada, eu me coloco diante de Jesus e diz, Jesus, eu estou aqui voluntariamente para dizer, eu não quero fazer a minha vontade, e sim a vontade a sua vontade que me enviou. Essa é a forma de Deus governar a minha vida. Governar e ter controle sobre a minha vida, porque eu voluntariamente, e a Bíblia diz, precisa fazer isso publicamente, para que todo mundo saiba que foi uma decisão sua de dizer, Jesus é o meu Senhor. Publicamente, para que todo mundo saiba que Deus não está te impondo isso, que foi voluntariamente que você se colocou debaixo dessa posição para Ele governar a tua vida, o que é muito melhor do que você governar a sua própria vida. Então Jesus é o meu Senhor. Então Ele está no controle da vida daqueles que deram a Ele o direito de controlá-los. Aleluia. E Deus ainda estabelece controle sobre algumas coisas na terra quando a igreja exerce esse domínio, esse governo. Quando a igreja está estabelecida em governo e domínio, então é Deus operando por meio da igreja. Veja, a igreja somos nós, homens. Então veja, a ponte do governo de Deus na terra são os homens. É por isso que Jesus ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que é representado pelo Espírito.
para que seja feita a tua vontade na terra, ou seja, para que o teu domínio exerça na terra, seja exercido na terra, que o teu governo seja exercido na terra, que a tua regência seja exercida na terra, da mesma forma que ela é exercida no céu. Como? Quando o reino de Deus opera em nós, e a partir de nós governamos como se fosse Deus. Aleluia. Nós somos a ponte do governo de Deus, nós somos a ponte do reino de Deus, nós somos a janela entre o espiritual e o natural. Para que o natural seja afetado pelo espiritual, nós somos a ponte. Ele nos deu a oração para que tudo que nós ligássemos na terra fosse ligado no céu. Essa é a forma de Deus agir, essa é a forma de Deus trabalhar, essa é a forma de Deus exercer governo. Agora, fora disso, meu irmão, lá no mundo o pau está quebrando. O pau está quebrando lá, não tem nada a ver com Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome de Jesus para sempre, irmãos. Agora veja, o homem foi criado. Deus, em Gênesis 1:27, diz: então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher os criou, os dotou de capacidade, e Deus os abençoou. Deus os abençoou, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, Deus os liberou para prosperar, Deus deu liberdade para eles agirem. Agora vai, avança, governa a terra, domina, subjuga, sede fecundos, se multipliquem, sejam produtivos, sejam criativos, façam como eu faria, exerçam a regência, estabeleçam o nosso reino na terra, da mesma forma que ele é estabelecido no céu. Qual era o viés disso? O que era necessário? Se alimentar da árvore da vida, que é a palavra de Deus. Enquanto ele estivesse se alimentando da árvore da vida, ele exerce regência. Ele é influenciado pela palavra, e quando você se enche da palavra, tudo que sai de você é a palavra. Então veja, a palavra que é espírito e vida sai do reino do espírito, vai para o espírito humano, sobe para a mente humana e sai pela boca afetando o físico, construindo o físico. Veja, faz sentido? Hebreus diz que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. O visível criado pelo invisível. Aleluia. Quando Deus nos deu a sua semelhança ou a sua natureza e nos deu autoridade, Deus queria replicar a forma de fazer. E ele disse: agora domine, agora é com você, está liberado. Eu te abençoo, subjuga a terra. Aleluia. Cai os animais, dê nome aos animais, exerça a autoridade. É você, o que você disser vai ser. Eu não vou me envolver em nada. Se você disser que vai ser leão, vai ser leão. Se você disser que vai ser macaco, vai ser macaco. Eu não vou me envolver, eu estou te dando liberdade, autoridade. Agora veja, liberdade requer responsabilidade. Autoridade requer responsabilidade. Louvado seja o nome de Jesus. Assim um homem, se alimentando da árvore da vida, certamente passaria o processo necessário, o tempo estabelecido por Deus, da jornada terrena, para crescer, se desenvolver, aleluia, e se tornar exatamente aquilo que ele nasceu para ser e fazer. Certamente, o que Deus desejava no seu coração é que o homem um dia, crescendo, se assentasse com Deus à sua direita para governar o universo. Essa com certeza era a ideia de Deus para Adão. Adão, tu vai começar governando a terra, que é algo pequeno diante de toda a criação, de tudo que eu já criei, mas você crescerá, Adão, e um dia se tornará exatamente como eu sou, vai se assentar à minha direita e nós vamos governar o universo. Talvez, irmãos, não esteja isso tão explicitamente aqui na Bíblia, mas a concepção geral das Escrituras nos apontam para isso, né? A jornada terrena é um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento. Ronda bro sembrebe de gesindribias, ronda bro sandrabase dregesidrigias. Que presença gloriosa, meu Deus, meu Deus. Existe uma unção profética nessa noite, irmãos. Existe uma unção profética, não é aqui, é na noite, é nesse dia especificamente. O Espírito quer falar, o Espírito deseja se manifestar, o Espírito deseja se revelar.
Aonde houver profeta, irmãos, ousado, Deus vai usar nessa noite em nome de Jesus. Com autoridade. Com autoridade. Agora o que aconteceu? Aconteceu que o homem entregou isso tudo nas mãos de Satanás. Aconteceu que Deus havia dado autoridade ao homem e ele perdeu essa autoridade para Satanás, porque descredibilizou Deus, descredibilizou a palavra, tornou Deus mentiroso, dando crédito àquilo que Satanás falou, não exercendo a sua autoridade. Irmãos, e o negócio foi uma maneira estúpida, porque veja, Satanás nem corrompe o homem, ele corrompe primeiro Eva, e Eva vem e traz para Adão, e Adão não exerce autoridade nem sobre a sua própria casa, nem sobre a sua própria família. Ele, como cabeça da família, não consegue exercer autoridade, nem domínio próprio. E ele entrega, irmãos, na mão de Satanás, que de certa forma é o concorrente direto do reino de Deus. Aleluia. E quem é esse Satanás? Um ex-querubim da guarda que se rebelou contra Deus através de uma conspiração e que aliciou um terço dos anjos do céu, que se rebelaram todos contra o Criador e estabeleceram outro reino, ou um império, o império das trevas. O império de dominação, um império que vai na contramão daquilo que Deus fez. Se Deus criou os homens para serem livres e servir uns aos outros, Satanás criou o império das trevas para um homem dominar sobre o outro. Olha que doideira. Se o reino de Deus era o reino da luz, que a palavra estava exposta para a alimentação do homem, o império das trevas é o império da ignorância, onde não se tem conhecimento, e este imperador, ele opera por meio da ignorância dos homens, pela falta de conhecimento. Aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu, a árvore era linda, e em seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele comeu também. Veja, Adão não exerceu a própria autoridade sobre a casa dele. Triste isso. A troco de quê? A troco de um atalho. A troco de um atalho. Deus o colocou no jardim e disse: se alimente da árvore do conhecimento, se alimente da árvore da vida, se alimente de árvores frutíferas. Vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver e vocês vão chegar lá. Um dia nós nos assentaríamos juntos para governar o universo. Satanás disse: para que tu precisa esperar tanto? Para que você precisa esperar Deus? Não. Veja, o caminho é fácil, basta você ir lá com a sua própria mão resolver o seu problema. Crie um atalho. Ao invés de esperar Deus, graça, resolve você mesmo, lei. Vai lá, você resolve o seu problema. Né? Ao invés de você esperar em Deus, você vai lá e faz algo para merecer. Troca a graça pela lei. Para que tu vai esperar tanto tempo? Esperar Deus ter boa vontade de te dar o que tu quer. Alguém me perguntou, acho que foi hoje pela manhã, alguém me perguntou: e quando Deus diz não? Eu disse: Deus nunca diz não.
Até porque a Bíblia diz que todas as promessas de Deus em Cristo já tem o sim, por meio dele é pronunciado o amém, para a glória de Deus e nosso intermédio. O que Deus pode fazer é não está no tempo ainda. Você não está preparado para isso. Você ainda não está maduro o suficiente para provar dessas coisas. Irmão, deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei, irmão, pensar em ministério, isso há 15, 20 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje, orando, buscando a Deus, né, na minha forma de entender. Eu não conhecia muitas escrituras sagradas nesse tempo, mas buscava a Deus para tentar entender. E Deus falou algo comigo. Ele disse: olha, eu estou te levantando nessa geração como um dos últimos profetas, do qual da sua boca, as palavras que saírem da sua boca vão levantar os mortos, vão ressuscitar mortos. E isso ficou tão arraigado no meu coração. Só que quando eu ouvi essa mensagem, eu disse: rapaz, eu vou, como é que vai ser? Eu vou num cemitério para levantar os mortos, eu vou num hospital para levantar os que morreram naquela hora. Como é que vai ser isso? Eu ficava me perguntando, não tinha maturidade. E Deus disse: calma, na hora certa você vai entender. Os anos se passaram, algumas coisas aconteceram. Recentemente eu estava subindo para casa, meditando, dirigindo e pensando, e eu fiz o Senhor lembrar dessa promessa. Eu digo: pai, tu um dia me prometeu que da minha boca, das palavras que saíssem da minha boca, os mortos ressuscitariam. E o Senhor me respondeu duas coisas. Primeira delas, ele disse: a voz que emana da sua vida não necessariamente vai sair da sua boca. Veja o que Deus falou comigo. A voz que emana da sua vida não necessariamente vai sair da tua boca. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a influência que eu exerço sobre pessoas é maior até mesmo que a unção que eu opero. Talvez não seja eu a pessoa que vai lá ressuscitar os mortos, isso que o Senhor estava falando comigo, mas talvez seja você que está ouvindo essa palavra hoje, que vai ser influenciado por Deus. Talvez seja meu filho Pedro que está ali, talvez seja um discípulo, talvez seja um aluno do Rema. Eu não sei quem vai ser. Eu só sei o seguinte, irmãos, que eu vou falar para você como quem tem autoridade, e a palavra que sai da minha boca, ela alcança a tua vida e influencia você a viver uma vida extraordinária. Essa foi a primeira coisa que Deus falou comigo. E ele disse: ei, deixa eu te dizer uma coisa, você já tem ressuscitado muitos, porque quando pessoas têm se levantado, seus casamentos mortos, apodrecidos, e eles têm sido restaurados, é a tua vida que está ressuscitando esses mortos. Quando pessoas já não acreditavam mais no ministério, e através da tua vida eles têm se levantado, são mortos que estão sendo ressuscitados, sem contar aqueles que estão indo nos hospitais. Nós temos trabalhos em presídios, pessoas que estavam com sua vida destruída em presídios, já se levantaram. Pessoas que estavam em hospitais, já se levantaram, irmãos. Está certo, pai, eu entendi. E ele disse comigo: deixa eu te dizer, o que mais te incomoda ainda? Eu disse: sim, mas porque eu tinha expectativa de impor as mãos sobre alguém e ele ressuscitar. E o Senhor disse: isso é possível de acontecer. Eu disse: glória a Deus. Quando vai acontecer? Ele disse: quando você estiver pronto. Eu disse: quando é que eu vou estar pronto? Ele disse: você já parou para pensar que se você orar por um defunto e ele ressuscitar, provavelmente todos os dias de manhã terá uma multidão na tua porta? Você está preparado para isso? Você está preparado, Marcelo, para todos os dias pela manhã as pessoas acamparem na porta da tua casa e você tem que orar por elas sem reclamar? Você está pronto para amar essas pessoas? Você está pronto para os holofotes? Queremos os milagres, mas estamos prontos. Deus pode dizer: espera. Espera. Ainda não está na hora. Espera. Eu não preciso pegar um atalho, querido. Eu não preciso dar ouvidos ao diabo para pegar atalhos, não. Eu vou esperar com paciência no Senhor até eu estar preparado. Sabe? Se Adão naquele momento que comeu da árvore tivesse preparado, eu já tinha dado, irmãos. A prova que ele não estava é que ele foi exatamente na contramão do que Deus havia dito, com a expectativa de que já era grande. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
Aleluia. Lúcifer se deixou se encantar por isso. Pela beleza, pela vaidade, pela posição que ocupava. Era para Deus o homem de confiança. Era para Deus o chefe ou general de guerra do exército celestial dos anjos. Era Lúcifer, o anjo mais atraente, mais bonito. Pois é isso que dá a você querer antes do tempo. Você se rebela. Você se deixa encher de vaidade. Aleluia. Quando nós lemos os textos da queda de Lúcifer, dá uma tristeza de ver alguém que foi preparado, foi criado com tanto esmero, com tanto carinho, para ser a referência de autoridade e perdeu a autoridade por rebelião. Porque se rebelou contra aquele que o criou, com aquele que tinha autoridade sobre ele. Deixa eu dizer, autoridade sozinho não é autoridade, é rebeldia. Para que você tenha autoridade, você tem que estar respaldado por alguém maior do que você. A verdadeira autoridade é quando você tem o respaldo de alguém ou de uma instituição que é maior do que você. Não existe uma autoridade que emana de você. Aleluia. Essa autoridade nos é delegada. Significa que não é nossa. Tem que ter alguém por trás maior para que me respalde. Aleluia. Lúcifer não entendeu isso. Se deixou levar pela vaidade. Depois você lê lá Ezequiel 28, depois você lê lá Isaías 14. Eu não vou ler o texto aqui não precisa não, eu já li em outras lives. Não precisa de eu ler agora não. Aleluia. Precisa não. Precisa nada. Aleluia. Mas depois você lê lá Ezequiel 28. Eu vou te dar a referência direitinho. Anota aí por favor, Pedro e Camila, por favor. Vou te dar as referências. Ezequiel 28 a partir do verso 12. E Isaías 14 a partir do verso 12. Fala sobre a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, Ezequiel 28, 12 e Isaías 14, 12. Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 12. Diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, Lúcifer, ou seja, filho da luz, portador da luz, Lúcifer, como caíste, porque dizia em teu coração, subirei aos mais altos céus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quis exercer uma autoridade que não era dele. E caiu. De forma degradante se tornou um diabo. Sabe o que é diabo? O ser mais insignificante. Uma coisinha qualquer. Isso que significa diabo. Diabo é um diabo. Uma coisinha. Sabe aquelas coisas significantes? É um diabo. Isso é um diabo. Ele se transformou depois dos homens, talvez a criatura mais perfeita que Deus criou foi ele. E por causa da sua arrogância e prepotência, se tornou um diabo insignificante. Pensa, você hoje numa posição de autoridade e querer usurpar a autoridade para você se opondo àquele que está sobre você. Sabe qual é a consequência disso? Se tornar um diabo. Alguém que ninguém dá crédito. Né? Pode até parecer que eu tenho meu reino. Satanás ele se orgulha disso, eu tenho meu reino. Mas quem dá crédito pro diabo? Quem dá crédito pro diabo? Né? Um reino falido. Um reino condenado à extinção. Lago de fogo e enxofre. É isso que é. Reino de rebeldia. Lago de fogo e enxofre. Falido, fadado ao insucesso, ao fracasso. É isso que ele é. Aleluia. A partir de então, desde a queda, Lúcifer, o portador da luz, o anjo glorioso de Deus, deixou de ser o belíssimo querubim guardião e se tornou Satanás, o diabo. Se tornou o diabo. E aqui vai alguns nomes que a Bíblia dá a Satanás ou ao hoje diabo. Ele é a serpente, Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, se tornou a serpente. O enganador, 2 João, capítulo 1, verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador
e o anticristo. Aleluia. Diabo ou adversário, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge. Ele também é chamado ou comparado com um ladrão, em João 10:10, quando diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Homicida e mentiroso, João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o seu desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Acusador dos irmãos, lá em Apocalipse 12:10. Então ouvi a grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Sabe, ele vive para te acusar de dia e de noite, de dia e de noite. Deus habitando dentro de você, ele te acusando. Deus habitando dentro de você, ele te acusando. Você aceita as acusações dele se quiser. Aleluia. Também é chamado de dragão. Lá em Apocalipse 12:9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Sedutor, enganador, mestre das ilusões. Satanás é esse ser asqueroso, mentiroso, que trabalha com dominação mental, que vive na mentira, mentindo para você que você não é ninguém, mentindo para você que você é isso, mentindo para você que você é aquilo, mentindo para você que você não é capaz, mentindo para você que você não consegue, mentindo para você que você é homossexual, mentindo para você que você é prostituto, mentindo para você que você é... Isso é mentira! Mentira, sabe quem você é? Filho! Você é filho do Altíssimo! Você é filho de Deus inculpável! Você é filho de Deus que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro! Esse sangue que nos purifica da consciência de obras mortas. Esse sangue de Jesus que nos purifica da consciência dos pecados que cometemos. Esse sangue poderoso que nos purifica de toda e qualquer condenação. Para quê? Para que com o coração puro podemos servir, ou possamos servir ao Deus vivo. Eu só posso servir a Deus, adorá-lo em espírito, porque eu tenho a consciência lavada pelo sangue que me purifica. E Satanás te acusa. Ele é que fica te acusando, porque ele sabe que se a acusação dele pega em você e você se sente culpado, você não consegue servir ao Deus vivo. Você só serve ao Deus vivo com o coração inculpável. Você só consegue adorar a Deus com o coração inculpável. Então ele vive a tramar contra você. Ele vive a querer te condenar. Ele vive a querer te acusar do que você fez ontem, do que você fez hoje. Ele fica querendo te acusar, mas deixa eu te dizer, o sangue de Cristo te purifica pecados e uma consciência de obras mortas ou de obra de pecado, para que você sirva ao Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Louvado seja. Amém? Faltam 10 minutinhos para a gente terminar a nossa live. Pedro Pacífico. Vamos parar por aqui. Eu tô com vontade de fazer outra live depois só pra gente orar em língua. Quem topa aí? Fazer uma outra live depois dessa live só pra gente orar e adorar o Senhor, se encher do Espírito. Tô doidinho pra fazer. Pedro, vê se tem pergunta. Vamos abrir nossa caixinha de minhoca. Para impor as mãos é necessária autoridade? Sim, é necessária autoridade. Veja, quando nós fomos restaurados, quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que foi restaurada em nós, depois da paternidade, da filiação em Deus, é a autoridade. Então você não precisa de autoridade para botar a mão, não é só para impor as mãos. Você precisa de autoridade para viver. Você vai precisar de autoridade para acordar pela manhã de cabeça erguida e dizer: sou filho de Deus, sou embaixador de Cristo nessa terra, não dependo desse reino terreno, minha dependência está em Deus. Precisa de autoridade. Você precisa de autoridade para falar, você precisa de autoridade para ensinar, você precisa de autoridade para se posicionar, você precisa de autoridade para tudo. Tudo que você vai fazer necessita de autoridade. Autoridade.
Próxima pergunta. Louvado seja Jesus. Qual foi a solução de Deus para perdoar a humanidade? Não, para a perda humana da autoridade. A solução de Deus para a perda humana da autoridade foi se fazer homem, exercer a sua autoridade na terra, morrer de forma inocente, pagar o preço pelo meu, pelo teu pecado, derramar o seu sangue para nos purificar de uma consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo, ressuscitar no terceiro dia e tomar do diabo de volta a autoridade, chave da morte e do inferno. Ele retomou. Aí ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus deu a Jesus toda a autoridade. E ele disse, agora eu dou a vocês e digo, vá. Qual foi a forma de Deus restaurar a autoridade aos homens? Jesus veio aqui como homem e tomou a autoridade de volta. Por que nós não conseguíamos fazer isso? Porque a gente não tinha moral diante do diabo, porque a gente pecou do mesmo jeito que o diabo pecou. Aí perdemos a moral. Não tínhamos como questionar ou tomar de volta. Estávamos humilhados, escravizados. Mas Jesus veio aqui, tomou autoridade. E nos deu de volta a autoridade, nos devolveu a autoridade em Cristo Jesus. Próxima pergunta. Aleluia. A gente pula algumas perguntas aqui. Eu tenho andado tão ansiosa, tenho orado e não vejo nada acontecer. Talvez ainda não esteja pronta. Pode ser, mas veja só, você precisa dar passo em direção a isso. Use da sua autoridade. Veja, nós carregamos um poder criativo em nós. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho autoconhecimento. Se você precisa ter conhecimento... primeira coisa, ansiedade é falta de autoconhecimento e de propósito. Veja, conhecendo quem você é. Quem você é? Sou filho de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus. Qual é o propósito? Exercer governo e domínio. Pronto. Se eu tenho essa autoridade de exercer governo e domínio, eu não vou ficar ansioso. Eu vou exercer isso. E através da fé, eu vou construir o mundo à minha volta. Eu vou começar a falar e ver as coisas acontecerem. Agora, para isso, necessário é ter perseverança. Não pode desistir. A ansiedade é falta de perseverança. Eu persevero até que aquilo que eu desejo, que eu declaro, seja cumprido na minha vida, se manifeste. Né? Porque esse processo da perseverança é que produz em nós um caráter aprovado. É o perseverar que me torna cada dia mais maduro, mais aprovado em Deus. Aleluia. E quanto mais aprovado em Deus eu estou, mais eu reforço dentro de mim a expectativa do que vai acontecer. A esperança daquilo que está por vir. A minha fé se renova cada dia. E nós avançamos no propósito de Deus. Tem mais um aí, Pedro? Manda para cá. Aleluia. Pastor, como assumir a autoridade sobre todas as circunstâncias? Falando, exercendo o poder da fé. Veja, é através disso, é falando e construindo com a palavra o mundo à sua volta. Você vai começar a falar e dar ordem para as coisas, para que elas se moldem, para que elas saiam, para que você exerça o controle, para que você exerça o domínio. É assim que você faz, falando com ousadia, declarando, movendo o sobrenatural de Deus. Lembre-se de algo, que a vontade de Deus é expressa na terra por meio de você. Você é essa janela entre o reino do Espírito e o reino físico. Deus está lá no reino do Espírito, governando o reino físico por uma janela chamada seres humanos. Agora, obviamente que ele só faz isso para aqueles que dão a ele o controle. Ou seja, para a igreja. Nós que somos crentes, nós somos a igreja, somos a janela. Pense sempre nisso. Quando você abrir a boca para botar ordem nas coisas, para estabelecer paz, para trazer a controle às circunstâncias, lembre-se que é Deus que está operando por você, lá do reino do Espírito, através de você, para estabelecer a sua vontade, que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, do mesmo jeito que ela é estabelecida no céu. Ela será estabelecida na terra, como ela é estabelecida no céu, quando você entender isso, que você é essa janela, que você é essa ponte entre Deus e a terra. Deus não governa a terra por si mesmo, ele governa através de você. Você é essa ponte. Por quê? Porque os céus, os mais altos céus são do Senhor. Mas a terra, ele deu governo, ele deu regência aos filhos dos homens. E através dele nós exercemos essa autoridade. Falando a palavra o tempo inteiro. Tem mais um aí, Pedro? A última pergunta.
Como eu instruo uma pessoa que confessou a Cristo? Pela palavra. Ensine a ela a palavra. Veja, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos ensinei. Veja, é um marketing de rede, de relacionamento. Um dia Jesus ensinou aos discípulos, que ensinou a outros, 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 que chegou em mim. E o que eu vou fazer? Vou parar em mim? Não, eu vou ensinar a outros. Aqueles que eu recebi, ou que eu trouxe para o reino, cabe a mim, é responsabilidade minha fazer discípulo. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar os mandamentos que um dia eu vos ensinei. É isso que nós precisamos fazer. E é assim que nós instruímos àqueles que precisam. Tá bom? Olha, eu quero agradecer a todos vocês e deixar o convite aqui já para amanhã, 11 horas da manhã, você não perder por nada a nossa live. Nós vamos dar continuidade, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, nesse tema maravilhoso que é a autoridade do crente, ou poder do nome de Jesus, tá bom? O pessoal tá pedindo aí: pastor, vamos fazer uma vigília live, Eu prometo para você que eu vou programar essa semana um dia de vigília live, tá vendo? Hoje não, que a gente não tá preparado aqui não. Mas eu vou preparar com música, com violão, e a gente vai fazer uma vigília aqui tremenda, tá bom? Eu vou trazer aqui uma pessoa junto com a gente para tocar violão, cantar, e a gente vai encher esse lugar do poder de Deus, tá bom? Amo vocês, um beijo no coração, e ó, não cessem de orar, saiam daqui cheios do Espírito, saiam daqui, vão orar, e aproveitem essa noite, que essa é uma noite profética, essa é uma noite que Deus vai fazer coisa extraordinária. Eu declaro, ó, e profetizo sobre a tua vida, que você vai ser arrebatado no Espírito nessa noite, que você vai ser tão cheio do poder, que Deus vai te dar sonhos e visões durante a noite, para que você realmente exerça governo e domínio sobre aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Um beijo no seu coração, e até logo mais às 11 horas da manhã. Tchau.